O Landan começa o vídeo dizendo que ele não vai mentir e fala que essa garota faz o tipo dele. Ele dá um oi pra ela e ela também dá um oi pra ele. Ele se apresenta e pergunta qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Jade. Ela fala que é um prazer conhecê-lo, mas que ela está com pressa agora. Ele fala que não quer tomar o tempo dela, mas que ele gostaria de poder conhecê-la. Ela agradece, fala que sente muito e diz que ela tem que assinar uma papelada agora. Ele fala que só quer pegar o número dela e que depois ela pode seguir o caminho dela. Mas ela simplesmente diz que ela realmente precisa ir embora agora. Ele fala que entende, mas que ele gostaria de pegar o número ou uma rede social dela para que eles possam conversar depois. Ele fala que depois ela vai poder seguir o caminho dela, mas ela diz que realmente precisa ir e até fala que ele é bonito e tudo, mas que ela realmente precisa ir. Ele fala que se ele é bonito, não há por que ela não dá o número para ele. E como mais uma vez ela diz que precisa ir, ele fala que tudo bem e deseja um dia abençoado. Ela pede com licença e ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que tem algum tempo e diz que vai dar o número para ele. Ele fala que não está conseguindo ouvir e pede para ela chegar mais perto. Ela pergunta se ele ainda tem algum tempo e diz que o telefone dela descarregou. Ele fala que ele ainda tem algum tempo, então ela pergunta se ele pode deixá-la usar o carregador dele. Mas ele não responde a pergunta e pede para ela chegar mais perto. Ela pergunta se ele tem carregador de iPhone e também pergunta se ele pode emprestar. Ele fala que ele tem um carregador e pergunta por quê. Ela pergunta se ela pode usar e fala que o telefone dela descarregou. Ela fala que não pegou o número dele por isso, mas ele fala que ele acha que ela não estava interessada. Ela fala que isso não é verdade, ele fala que ela disse que ele era bonito e tudo, mas o número mesmo ela não deu pra ele. Ela fala que desde o começo ela o achou bonito, mas ele fala que ela não quis dar o número pra ele. Ela fala que disse pra ele que não pegou o número dele porque o telefone dela estava descarregado e ele fala que a energia dela mudou completamente. Ele fala que pensou que ela tivesse dito que ela tinha um lugar que ela precisava ir. Ela fala que tinha dito que ela estava com pressa e ele fala que se ela estiver com pressa ela pode ir. E ela volta a perguntar se ela pode usar o carregador dele. E como ela diz que assim ela vai pegar o número dele, ele pergunta por que só agora ela quer pegar o número dele. Ela pergunta se ele vai fazer assim mesmo com ela e ele diz que ele está tentando entender. E em seguida ele diz que ela é muito bonita e ela pergunta se ela pode entrar. E em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta e fala que tudo bem. Ele fala que vai deixar ela entrar para ela carregar o telefone dela, mas que ele não vai garantir nada. E ela diz que é só isso que ela precisa. Ela pergunta se é ali e ele diz que sim. Ele pergunta por que ela está escondendo o telefone dela e ela fala que o telefone dela está descarregado. Ele pergunta por que ela não carregou o telefone dela e ela diz porque ela estava atrasada. Ele pede para ela falar mais sobre ela e ela diz que o nome dela é Jade. Ela fala que está sendo bom poder reencontrá-lo e ele fala que ele não quer perder o tempo dele. Ela fala que não vai desperdiçar o tempo dele e que ela não é de perder tempo. Ele fala que ele também não e que pelo menos nisso eles já são parecidos. Ele pergunta qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Jade. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta de onde ela é. Ela fala que ela é dali mesmo e ele pergunta se ela é de Houston e ela diz que sim. Ele pergunta de que parte e ela diz que do sudoeste. Ela também pergunta de onde ele é e ele fala que ele é de Nova York. Ela fala que isso é muito interessante e que talvez um dia eles possam ir juntos pra lá. E ele pergunta como assim juntos. Ela pergunta se ele não gostaria de levá-la e se ele não gosta do que ele está vendo. Ele fala que ele gosta do que vê, mas que tem muitas garotas bonitas por aí. Então ele pergunta o que ela está fazendo. Ela diz que tem muitas coisas sobre ela que ele não sabe e ele pergunta como o que e ela fala que ele vai descobrir. Ele pergunta descobrir o que e ela fala que é melhor mostrar pra ele. E como ela diz que é melhor mostrar do que dizer, ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Mas assim de repente ele fala que ela é interesseira e que se não fosse o carro dele ela não teria voltado. Ela fala que sinceramente isso aconteceu porque ela não sabia que esse carro era dele. Ele fala que isso ficou claro desde o começo, que se não fosse o carro dele, ela nem estaria ali conversando com ele. Ele fala que isso só prova que ela é interesseira e pede pra ela sair. Ele fala que é melhor ela ir pra casa pensar no que ela fez hoje. Ela fala que vai sair e que vai encontrar alguém que realmente vale a pena. E em seguida ela agradece por ele ter deixado ela carregar o telefone dela e dá tchau pra ele.
O Nair aborda essa garota e pergunta se está tudo bem. Ele fala que ele sabe que ela está no telefone, mas que ele está precisando de ajuda. Ela fala que está ocupada no telefone e ele diz que o telefone dele descarregou e pergunta se ela sabe, mas ela fala que não sabe. Então ele diz que tudo bem. Ele fala que parece que ela está muito ocupada para falar. Ele fala que se essa não voltar, ele vai para a próxima. Ele fala que ela está voltando. E em seguida ele também diz que ele quer saber o que ela vai dizer. E quando ela volta, ele pergunta e aí? Ela pede desculpas e diz que estava no telefone e ele pergunta o que ela quer. Ela pergunta se ele precisa de ajuda, ele fala que precisava de ajuda, mas que ela deixou claro que não queria ajudar. Ele fala que estava procurando um lugar, mas que ele mesmo vai descobrir. Ela fala que pode ajudar, mas ele fala que não precisa mais da ajuda dela. E mais uma vez ela fala que vai ajudar, mas ele fala que não precisa porque ele não quer ajuda de alguém que não quer ajudar. Ela fala que vai ajudá-lo, mas ele fala que não precisa porque ela deixou muito claro que não queria ajudá-lo. E em seguida diz que ele respeita isso. E como ela fala que estava no telefone, ele diz que tudo bem, mas que ela também não precisava ser tão mal educada. Ela fala que o que ela está tentando dizer é que ela estava no telefone. Ele fala que já disse que não precisa e pergunta o que ela quer. Ela fala que voltou para saber o que aconteceu e o que ele quer, mas ele fala que não precisa, que ele se acha sozinho. Ela fala que só está tentando entender o que aconteceu e o que ele quer, mas ele fala que não precisa e que ele vai encontrar sozinho. Ele fala que ele não precisa mais da ajuda dela e que ela pode seguir o caminho dela. Ela fala que ele pode dar uma carona para ela e que ela pode mostrar o lugar para ele, e mais uma vez ele fala que não precisa. Ele fala que não deve ser muito longe dali e que ele mesmo pode encontrar. E como ela diz vamos lá, ele pergunta o que ela quer dizer com vamos lá. Ela fala que vai com ele, mas ele diz que não deve ser muito longe dali e que ele vai encontrar sozinho. Ela fala que ela pode aproveitar e pegar uma carona com ele, mas ele fala que não precisa. E em seguida ele diz que ele não tem o costume de deixar estranhos entrar no carro dele. Ela pergunta o que ele quer dizer e ele fala que para entrar no carro dele tem que fazer por merecer. Ela fala que ela pode fazer por merecer e ele pergunta da onde ela é. Ela diz que ela é da Filadélfia e também pergunta da onde ele é e ele fala que ele é de Houston. E em seguida ele começa a brincar ali com o sotaque dela. Ela fala que gostaria de pegar uma carona com ele porque assim ela vai poder conhecê-lo, mas ele fala que ele não gosta de perder o tempo dele. E depois que ela diz que ele não vai perder o tempo dele, ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não tem e ele pergunta por que não. E ela responde dizendo que ainda não encontrou alguém que possa mantê-la. Então ele pergunta mantê-la e pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que para namorar com ela tem que cuidar bem dela e contribuir na casa. Ele pergunta como assim e fala que cada um tem a sua casa. Ela diz que ela precisa de um homem que construa a casa para ela. Ele fala que ele acha que ela não deveria contar com ninguém e que ela deveria construir a casa ela mesma. E já nesse momento da conversa, ela pergunta se ela pode entrar, mas ele fala que ela foi muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que ela já disse que ela sente muito. E mais uma vez ela pede desculpas e ele fala que vai sair. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Kenzel. Ele pergunta o verdadeiro nome dela e ela diz que o nome dela é Mackenzie. Ele pergunta quanto tempo ela está ali em Houston. Ela fala que não sabe bem, mas que desde janeiro. Ele pergunta se ela está gostando e ela diz que é divertido. Ele pergunta se ela tem amigos ou família ali e ela diz que ele está fazendo muitas perguntas. Ele fala que está tentando conhecê-la e já ela diz que está tentando entender. Ela pergunta se ela pode entrar e ele fala que ela está indo direto ao assunto, mas que ele não é assim. Ele pergunta se ela já tem algum plano para o final de semana, mas ela diz que ainda não tem. E em seguida ele fala que reparou a tatuagem dela e diz que é legal. E mais uma vez ela pergunta se ela pode entrar e fala que está ventando muito ali. Então ele pergunta se todo mundo da onde ela veio também é tão direto ao ponto assim como ela. Ele pergunta se ela prefere entrar no carro ou se prefere ir para a casa dele. Ela fala que pode ser no carro dele, na casa, qualquer lugar menos ficar parada ali. Ele fala que ela não
está falando sério e ela diz que ela está. Em seguida, ele diz que ela pode entrar, mas que ele não quer perder o tempo dele. Ela pede para ele abrir a porta, mas ele fala que não vai abrir. Ela fala que a porta não está abrindo e ele deseja um ótimo dia para ela. Ela fala que ela não conseguiu abrir, mas ele fala que ele está bem do jeito que ele está. Ela pede uma carona, mas ele deseja um ótimo dia para ela. Ela fala que quer ir com ele, mas ele fala que ela não vai. Quando essa garota passa por ele, ele diz, com licença, senhorita. Ela diz oi pra ele e ele pergunta se ele pode fazer uma pergunta. E pergunta se ele pode pegar o telefone dela emprestado pra ele fazer uma ligação importante. Mas ela fala que ela tem namorado e que tem um telefone ali na frente. Ele fala que não está tentando dar em cima dela, mas o telefone dele descarregou. Ela diz que ela não quer que o namorado dela veja conversando com ele. Ele fala que ele é apenas um pedestre precisando de ajuda. Ela diz que sente muito mais, então ele fala que tudo bem, que ele vai tentar encontrar outra pessoa. E enquanto isso, o relógio marcava o que parece ser um novo recorde de mudança de opinião de uma interesseira. Ela fala que é um carro muito legal e ele diz oi pra ela. Ela pergunta o que aconteceu com o telefone dele. Ele fala que o telefone dele descarregou e que ele não conseguiu o carregador emprestado. Ela fala que ele fica muito bem do lado do carro e ele diz, oh, muito obrigado, e fala que ela que é incrível. Ela pede desculpas por não ter ajudado ele no começo e ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Lady, ele fala que o nome dele é Jason e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta o que ela está fazendo por ali e ela diz que está esperando um Uber. E ele pergunta um Uber e diz que ele pode ser um motorista de Uber hoje. Ele fala que ele pode dar uma carona pra ela e ela diz que eles estão até combinando. Ele fala que é verdade, que ele está feliz em ter a encontrado. Ele fala que ele já tem esse bebezinho, mas que ele está precisando de outro tipo de bebezinho. Ela pergunta se ele está ali por conta da Fórmula 1 e ele diz que sim. Ele fala que veio pra ver o que estava rolando e que a família dele é de Honduras, mas que ele já está ali há 5 anos. E ele pergunta sobre ela, mas ela fala que o inglês dele é perfeito. Ele pergunta se é verdade e agradece. Ela pergunta o que ele faz, ele fala que trabalha com criptomoedas e que pode ensinar isso pra ela. Ele fala que também trabalha com imóveis, entre outras coisas. E como ela tinha dito que é artista, ele pede pra ela confirmar e ela fala que é isso mesmo. Ele pergunta se ela é pintora e ela diz que sim. Ele fala que se tem uma coisa que ele pode adiantar é que ela é uma obra-prima. Em seguida, ele pede pra ela dar uma volta e fala que ele não pode com isso. Ele fala que eles deveriam sair para um jantar ou algo do tipo e ela diz que pode ser e fala que hoje à noite ela está livre. Ele fala que definitivamente ele está precisando de alguém do lado dele. Ele pede para ela esperar e fala que ele vai abrir a capota. Ele fala que quer mostrar para ela o lugar dela e fala que é do lado dele. Ele fala que vai dar uma volta com ela e vai mostrar como esse carro é rápido. E quando ele acelera, ela diz uau! Ela fala que gosta muito desse som, da potência do motor. Ela fala que amou o carro dele, que parece um carro do Transformers. Ele fala que é verdade e ela diz que é muito legal. Ele fala que vai ser ainda mais legal quando ela estiver sentada nele. Ele fala que ela disse que estava esperando o Uber e ela fala que estava ali esperando. Ele fala que ele pode levá-la onde ela quiser e que hoje ele vai ser o motorista dela. Ela fala que ele pode usar o telefone e que ela vai aceitar a carona. Ele fala que é claro que ele vai dar uma carona para ela e ela agradece. Ela fala que ele é latino e que ela gosta muito disso e pergunta por que ele está tremendo. E ele começa a ironizar dizendo que ele está nervoso. Ele fala que ele fica assim porque está diante de uma mulher como ela. Ele dá um oi para a pessoa que está do outro lado e fala que ali é o Jay. E fala que ele acabou de encontrar uma mulher incrível. Ele fala que nunca pensou que iria encontrar uma mulher assim no final de semana. E a outra pessoa diz que ele parece estar feliz. Ele fala que está feliz e que ele nunca pensou que isso fosse acontecer com ele. Mas ele fala que só é uma pena que ela seja interesseira. E ela pergunta se ele está falando sobre ela. E pergunta de quem ele está falando. Ele fala que ela é interesseira e ela pergunta quem é interesseira. Ela pergunta se ele está falando sobre ela e ele pede para ela dar uma olhada. Ela pergunta se ele está brincando e ele fala que ali tem uma câmera. Ela fala que ele pediu o telefone dela, mas ele fala que no começo ele não sabia que ela era interesseira. E diz que depois ela só resolveu ajudar porque ele tem um carro lindo. Ele agradece e deseja que ela se divirta com o Uber.